Mais uma vez, o Garp tem que escolher entre sua família e a justiça. Antes ele sempre escolheu a justiça, não importa que situação aparecesse em sua frente. Mas quando teve que aceitar a execução de um dos seus netos e confrontar o outro, o velho balançou. Aqui o Garp está lutando contra um discípulo que poderia ser considerado da sua família. Será que esse vai ser o motivo da sua derrota? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei aqui mais uma vez para a gente comentar sobre o capítulo 1087 de One Piece, onde nós tivemos ali uma batalha entre o Garp e os comandantes do Barba Negra, onde o Garp pode ser derrotado no final. Tô sentindo um cheirinho da sua derrota. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com Comodoro Branil mostrando para o Full Body e para o Django o ferro velho dos navios de guerra. Tudo isso para contextualizar o quão fortes são os personagens desse capítulo. Ou então esse ferro velho também tem um outro nome, também é conhecida como Academia Particular do Garp. Ele usa os navios de guerra como sacos de porrada para treinar seus socos absurdos. Local onde ele treina até hoje, e podemos ver dois navios com suas partes frontais completamente amassadas. Um deles é do Garp e o outro do Aokiji, seu discípulo. Mas a regra é clara, sem usar Haki ou Akuma no Mi. Eles tinham que treinar só na força bruta e foi com ela que eles amassaram esses navios. Essa parte do capítulo é interessante porque o Oda contextualiza os poderes e o quão fortes são os personagens que estão lutando nesse capítulo. E ele ainda dá mais ênfase para o Aokiji. Se a gente já achava que ele era um monstro só por ser um almirante, agora a gente tem certeza de que ele é muito mais forte. Porque ele não só é fruta, como também não é só Haki, mas é força bruta também, treinando só com o mais forte, só com o herói da marinha Garp, que fazia frente só com o rei dos piratas, fazia frente com os piratas mais fortes que já existiram. Então esse capítulo aqui veio para contextualizar e elevar o hype em cima do Aokiji, e isso é um ponto interessante, porque se a gente for olhar ali para aquele quadro onde mostra os dois navios destruídos, vamos ver que aqueles afundamentos da parte frontal dos navios, eles são praticamente iguais. O que significa que quando o Aokiji treinou o seu treinamento, ou quando ele já era um almirante, ele chegou no nível de poder que o Garp tinha no seu auge. E isso na questão de força bruta. Isso mostra o quão absurdo ele é. E isso também eleva ainda mais o feito do Akainu. Porque a gente sabe que o Akainu conseguiu vencer o Aokiji num X1 para ver quem se tornaria o almirante de frota. E aí, se foi só na força mesmo, se foi só nas habilidades, o Akainu ainda é mais forte que isso, e a gente pode imaginar o quão absurdo ele realmente é. Mas se tratando de Akainu, a gente pode pensar que ele utilizou meios escusos, e isso pode ficar até mais evidente, porque se o Aokiji tivesse mostrado mais forte que o Akainu naquela batalha, mas perdeu porque deslizou, ou porque o Akainu falou alguma coisa que desestabilizou, ou até enganou o Aokiji, foi exatamente por isso que ele saiu da marinha depois que perdeu pro Akainu. E não porque ele não queria seguir as ordens do Akainu, mas ele não queria seguir as ordens de um cara que jogou sujo para vencer no final. E isso se o Akainu realmente tiver feito isso. Se foi só na força bruta, se foi só na questão de habilidades no geral, e o Akainu tiver ganhado, isso eleva em muito ainda o hype em cima dele, do quão forte ele é. Na Ilha Pirata de Hashinosu, o pau tá quebrando entre os piratas do Barba Negra e os marinheiros liderados pelo Garp. O primeiro que cai é o colosso San Juan Wolf, que acaba sendo arremessado no mar, e se ele não for salvo logo, vai acabar morrendo afogado. O Vasco Shot é o próximo a atacar, e já manda um jutsu bola de fogo do cachaceiro em direção ao Garp. Mas o herói da marinha prontamente coloca os piratas derrotados em sua frente como um escudo, e se protege do ataque. Não só isso, mas ele arremessa esses piratas em chamas como bolas de canhão humanas. Mesmo com imensidão de inimigos, o Garp não hesita. Ele planeja destruir a ilha inteira sem se importar com as consequências. Esse homem é completamente insano. Sobre essa passagem a gente pode comentar dois pontos interessantes. O primeiro deles é o San Juan Wolf sendo afogado no mar. A gente já viu ele caminhando dentro do mar, então como isso é possível? Por que ele só não cresce anormalmente para conseguir tocar o chão e não se afogar? A verdade é que primeiro, ele está desacordado.
E segundo, se ele não tivesse, estando dentro do mar, sem ter ficado gigantesco primeiro, ele perdeu as forças do seu corpo e não vai conseguir utilizar os seus poderes. Diferente seria se ele já tivesse ficado anormalmente gigante e tivesse entrado no mar só depois disso. Porque mesmo que o usuário fique fraco dentro do mar, os seus poderes não param de funcionar. E se ele toca no chão, não tem como ele se afogar. E é por isso que ele consegue, quando está acordado, consciente, consegue caminhar dentro do mar. Mas quando, ou nessa situação aqui, que ele foi jogado no mar antes de ficar gigantesco, então ele realmente vai se afogar e vai morrer. E um segundo ponto é sobre a brutalidade do Garp. Meu irmão, eu acho que é por isso que o Oda diz que se fosse para ele escrever uma história de um personagem de dentro da história, ele escolheria o Garp. Porque a aventura do Garp para se tornar um almirante e o herói da marinha deve ser absurda de ser contada só pela brutalidade desse homem. A gente vê isso pela primeira vez quando ele pega uma bala de canhão gigantesca e arremessa nos Mugiwaras, que fogem com Cup the Buster. Mas essa ali ou aquele ali foi o primeiro momento de brutalidade desse homem, além de que ele arremessa balas de canhão com as próprias mãos. E agora ele usa os piratas que ele não se importa, usa eles como escudo e depois arremessa eles como balas de canhão. Isso foi maravilhoso, curti bastante. E Oda, depois que o One Piece acabar, desenhe a história desse homem que eu quero ver. Do lado de fora da ilha, o navio do Garp passa a notícia que todos os prisioneiros foram resgatados, então eles podem partir a qualquer momento. Além disso, a Hibari, que foi congelada pelo Aokiji, já está se recuperando também. O Garp então declara que eles já cumpriram a sua missão e é hora de partir. Os únicos com eles são o Elmepo, o Gruz e o Kobe. Mas antes que eles pudessem fugir, o Aokiji aparece e declara que não pode deixar o Garp fugir. Então agora são os piratas do Barba Negra contra o grupo do Garp. Só que o Garp planeja lutar sozinho. Ele manda todos correrem até a costa sem morrer, que todos ficarão bem. Quando uma mulher finge ser uma das prisioneiras que ainda permaneceu na ilha, o Kobe acaba caindo e tenta salvar ela, mas só para ser a isca de um ataque direcionado ao Garp. Nesse momento, Shiryu Invisível tenta uma invertida contra o Kobe, mas já sabendo que o Garp perceberia e seria rápido o suficiente para defender. Aqui o Garp é empalado pelo Shiryu nos mesmos moldes do que aconteceu com Barba Branca e o Esquadro lá na Guerra de Marineford. O Garp sente o golpe, mas logo agarra pela gola do Shiryu e arremessa ele no chão com tudo. Aqui o Garp não deu um soco propriamente dito como no início do arco, mas sim um arremesso, e por isso do Shiryu não ter ido de base só com esse ataque. Os discípulos do Garp gritam ao ver que ele foi atingido, até o Kobe se sente culpado por isso, mas o Garp sabe que desde o início esse golpe foi direcionado a ele e não ao Kobe. Com o Garp teoricamente enfraquecido, os piratas correm em sua direção em busca de uma chance para matar o vice-almirante. Aqui nos é revelado que a sua recompensa, segundo o cartaz da Cross Guild, é de 3 coroas, o que significa ou equivale a uma recompensa de 3 bilhões de beris. Não só isso, mas essa também é a recompensa para cada um dos almirantes. Aqui a gente tem que se atentar a alguns pontos. O primeiro deles é esse grupo que está com o Garp. Essa galera aí vai ser o futuro da marinha, e eu acredito que, dependendo do que acontecer nesse arco, ninguém vai segurar a evolução de poder dessa rapaziada. Porque se o Garp vier a morrer no final desse arco, eles vão se sentir culpados e fracos pelo que aconteceu. E isso vai ser o gatilho para eles terem uma evolução absurda de poder, nos moldes do que aconteceu com os Mugiwaras durante o time skip, onde aconteceu a tragédia deles terem sido separados e do Luffy lutar uma guerra sozinho e perder o seu irmão. Então, dependendo do que acontecer nesse arco, e se o Garp realmente vier a morrer, essa rapaziada aí vai ter um destaque absurdo no futuro, ou no final da obra, na guerra final da obra. Um outro ponto é sobre o Garp ter sido empalado pelo Shiryu nos moldes ali do que aconteceu com Barba Branca. E aí eu vi muita gente rindo desse fato porque, como assim? O herói da marinha acabou sendo atingido por um ataque random desse. Primeiro que esse ataque não foi random. E segundo que, se vocês prestarem atenção, esse mesmo ataque quando foi com Barba Branca, não surtiu efeito em relação a ele lutar ou não, ou estar apto a lutar ou não na Guerra de Marineford. Ele continuou lutando e até recebeu golpes mais poderosos que poderiam ter tirado dele da batalha, mesmo assim o velho se manteve de pé e continuou lutando. Da mesma forma foi o que aconteceu com Garp nesse capítulo aqui. Ele levou esse ataque, levou o dano, sentiu, mas continuou lutando. Não é um dano que vai fazer ele ser derrotado facilmente.
O terceiro ponto que a gente tem que comentar é sobre as recompensas dos almirantes, e que o Garp tem a mesma recompensa que eles. O Garp velho tem a mesma recompensa que os almirantes atuais no auge. E a gente não está levando em conta o almirante de frota. Pode ser que a recompensa do almirante de frota seja até maior, porque ele está em uma patente superior e pode ser considerado até o mais forte entre os almirantes. Mas o Garp velho, ele está tendo a mesma recompensa dos almirantes. E essa recompensa não só quer dizer o quanto vale os almirantes para a marinha, mas também quer dizer ou pode significar, representar nível de poder em One Piece. Porque se a gente for notar, o Luffy também tem uma recompensa de 3 bilhões de beris. O Barba Negra recentemente tinha 2 bilhões e 600. Agora que deu uma aumentada, acho que foi para 3,5, 4, eu não lembro direito a nova recompensa do Barba Negra. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo que o Luffy agora seja um Yonkou em questão de título, a gente não sabe realmente o seu nível de poder, se realmente é nível comparado ao dos Yonkous, ou se ele ainda está um nível abaixo, que a gente poderia considerar que são os almirantes. Porque, mesmo que o Luffy tenha derrotado o Kaido, ele não derrotou sozinho. E se a gente for pegar e colocar o Luffy no zero e o Kaido no zero para batalharem mais uma vez, vocês apostariam no Luffy, mesmo sabendo que ele vai despertar em Nika, ou no Kaido? E mesmo sabendo que o Luffy precisou se transformar 2 vezes para derrotar o Kaido. Então a gente não sabe o verdadeiro nível de poder do Luffy ainda. Vai ser comprovado na hora que ele lutar contra o Almirante Kizaru, que é a batalha que vai acontecer em Egghead. Se, ou dependendo da maneira como ele vencer essa batalha, aí a gente vai poder dizer, ele já superou os Almirantes e agora ele tá querendo ou tá batendo de vez mesmo contra os Yonkous. Até mesmo porque se o Luffy já fosse nível Yonkou solando todo mundo, não teria mais um inimigo à altura para confrontar ele na corrida pelo One Piece. Aqui o Aokiji corre para atacar o Garp porque sabe que os Randoms não vão ter chance alguma contra ele. Ele prepara uma luva de gelo e nós temos um flashback de quando os dois se conheceram. Um jovem Aokiji pede para o Garp ser seu mestre, mas o Garp acha que isso é tirar sua liberdade e não aceita. Mas o Aokiji não desiste e começa a imitar o que o Garp fazia, até o ponto que foi aceito. Enquanto soca o navio gigante, o Garp fala que só é treinamento se usar força física. Nada de utilizar outros poderes ou Haki, mas não é como se naquele momento o Aokiji soubesse usar Haki. Com o passar do tempo, a relação entre os dois foi se estreitando, ao ponto do Garp desabafar sobre o seu filho ou sobre o seu neto que não queriam seguir o seu exemplo. De volta ao presente, os dois se encaram, onde o Aokiji diz que ele treinou alguém bem problemático, mas recebe como resposta que ele acabou sendo expulso. Os dois socam o rosto um do outro, onde raios negros são criados. Não só isso, mas o impacto desses ataques foi tamanho que criou uma explosão gigantesca na ilha, e jogou cada um para um lado da ilha. Logo os discípulos do Garp fazem uma segurança enquanto ele está deitado no chão. Com o poder da Shima Shima no Mi, o Óvalo Pizarro ameaça destruir o navio da marinha nos limites da ilha. No navio, enquanto a Hibari se culpa por ter sido só um peso morto, o Óvalo Pizarro prepara o seu ataque. Ele quer mostrar serviço e também ganhar notoriedade nos jornais, já que só aparece o nome do Teach em qualquer notícia. Enquanto lança uma mão gigantesca para destruir o navio, ele diz que a notícia de amanhã será que o renomado herói da Marinha Garp e sua tropa de jovens de elite que foram resgatar o Capitão Kobe foram completamente terminados na Ilha Pirata pelo terrível capitão do 4º navio dos piratas do Barba Negra, Ávalo Pizarro. O Kobe até tenta pedir para que ele não faça isso porque tem inocentes naquele navio. Mas o Garp diz pro Kobe não perder a compostura, já que a justiça sempre prevalecerá. Aqui o capítulo se encerra, mas fica a questão. Será que o Garp foi derrotado? Será que ele vai ser derrotado? Será que ele tá debilitado? Eu acredito que não. Todos os ataques que ele já recebeu durante essa batalha não foram tão piores quanto os que ele já recebeu de piratas lendários que já apareceram no mundo de One Piece, como o Roger, como o Shebeck, o Barba Branca e por aí vai. Então esse dano que ele recebeu durante esse capítulo, por exemplo, não é algo que vai debilitar ele ou deixar ele incapaz de lutar com o 100% que ele tem hoje nessa batalha contra os piratas. Mas o que eu acredito é que o seu mental é que vai fazer com que ele perca essa batalha se ele realmente for derrotado. Porque o Aokiji é aquela figura que ele queria que o seu filho ou o seu neto fossem para ele, representassem aquilo que o Aokiji representou na marinha. Então, vendo essa figura ou tendo essa figura como um ideal que ele sempre quis que a sua família seguisse,
acredito que o Garp possa ter o seu mental destruído e com isso ele vai ser derrotado, nos mesmos moldes do que aconteceu na sua batalha contra o Luffy. Quando ele se pôs na frente do Luffy para impedir que ele fosse resgatar o Ace, ele se deixou ser atingido pelo Luffy. Ele não lutou com 100%, senão ele teria impedido que o Luffy fosse resgatar o Ace naquele momento. Acho que isso é o que pode acontecer nessa batalha aqui. E também acredito que por mais que o Garp tenha a chance de sair com vida dessa batalha, ele vai se sacrificar e vai ficar naquela ilha para que os outros consigam escapar. E não só isso, mas vai aumentar em muito a determinação herdada que Groose, Elmepo e Kobe vão receber ou vão ter para se tornarem a maior força da marinha no futuro. Acredito que é basicamente isso que vai acontecer, com Garp se sacrificando por eles. Eles vendo que são fracos ou ainda são muito fracos para terem a grande importância nessa batalha. Porque se eles realmente fossem muito fortes, a gente teria ali um Garp versus Aokiji, e cada um deles pegando um dos comandantes do Barba Negra. E não o Garp sozinho, lutando contra todo mundo e ainda tendo que proteger eles nessa batalha, como a gente viu durante esse capítulo. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que o Garp vai perder? Como vocês acreditam que isso vai acontecer? Concordam com as minhas opiniões? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que é muito importante. A gente está fazendo uma reformulação aqui no canal e na tela final vai estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!